Se você tem uma rampa reta que leva até a Grande Pirâmide, e se ela for usada para transportar blocos até o que será o topo da Grande Pirâmide, nenhum grupo de trabalhadores conseguirá carregar um bloco de 20 toneladas. Você acha que as pirâmides foram construídas pelos egípcios com cordas, rampas e força humana? Acho que estamos diante de uma tecnologia perdida. E foi um apocalipse ancestral há 12.800 anos que a dizimou. É o que os livros didáticos e todos os guias turísticos dizem. Mas Graham Hancock, que passou décadas coletando informações, desafiou essa versão da história. Ele afirmou publicamente que a Grande Pirâmide pode ser muito mais antiga do que nos contaram e possivelmente construída por uma civilização perdida no tempo. Suas descobertas geraram debates críticas e forçaram uma discussão séria sobre o que realmente sabemos e o que não sabemos. Quais são esses fatos e por que há tanto caos a respeito? Só há uma maneira de descobrir. Fique ligado. A chocante teoria das pirâmides de Graham Hancock. Ao contrário do que você possa pensar, Graham Hancock nem sequer é um arqueólogo formado e nunca afirmou ser. Ele é jornalista de profissão. Ele foi correspondente da revista The Economist, mas gradualmente mudou seu foco do jornalismo tradicional para algo muito mais controverso, a história antiga que não se encaixa perfeitamente. Nas últimas 3 décadas, Hancock viajou extensivamente, pesquisando alguns dos sítios arqueológicos mais antigos e misteriosos do mundo. Da América do Sul ao Sudeste Asiático, da Turquia ao Egito, Hancock fez da sua missão questionar a história. Quando se depara com estruturas físicas, alinhamentos ou padrões que a arqueologia tradicional tem dificuldade em explicar, ele começa a fazer perguntas. E nem todos gostam dessas perguntas. Em 1995, Hancock publicou As Impressões Digitais dos Deuses, Fingerprints of the Gods. Foi um livro que o tornou alvo de debates sérios e muitas vezes acalorados. Tornou-se um best-seller mundial, traduzido para dezenas de idiomas e trouxe à tona teorias que haviam sido descartadas ou ignoradas por muito tempo. Nesse livro, ele questionou a cronologia aceita das civilizações antigas. Ele sugeriu igualmente que poderia ter existido uma cultura altamente avançada perdida na história, que antecedeu tudo o que nos foi ensinado sobre as origens da civilização humana. E um dos principais locais em que ele se concentrou foi o Egito. As pirâmides egípcias, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, tornaram-se centrais para as investigações de Hancock. Ele passou anos estudando suas dimensões, alinhamentos materiais e o contexto em que supostamente foram construídas. Analisou minuciosamente antigos registros de escavações, consultou engenheiros e geólogos e percorreu os locais pessoalmente, não uma, mas muitas vezes. O que ele continuava descobrindo não se encaixava confortavelmente na visão predominante. E não era mera especulação. Hancock baseava seus argumentos em dados observáveis como padrões de erosão, alinhamentos astronômicos e precisão arquitetônica. Ele também cruzou essas descobertas com estudos geológicos e registros antigos. Ao contrário de teóricos marginais, ele apresentou seu trabalho de uma forma fundamentada em evidências do mundo real, o que explica, em parte, por que seu trabalho se tornou tão difícil de ignorar. Os críticos frequentemente discordam de suas conclusões, mas até mesmo eles admitem que as questões que ele levanta são válidas e merecem atenção. Além disso, ele não trabalha isoladamente. Ao longo dos anos, Hancock colaborou com especialistas em geologia, astronomia, arquitetura e textos antigos, ou os citou. Em particular, sua parceria com o geólogo Dr. Robert Schull ajudou a atrair a atenção da comunidade científica para os padrões de erosão na esfinge, o que desafiou a datação aceita do monumento. Isso abriu caminho para novas discussões sobre a idade real das estruturas mais icônicas do Egito. Hoje, com o lançamento de sua série na Netflix Ancient Apocalypse, Hancock apresentou suas pesquisas a uma nova geração. E claro, isso reacendeu antigos debates. Mas nada disso se compara ao que ele descobriu sobre as próprias pirâmides. Porque no âmago de seus anos de pesquisa, há uma descoberta comprovada por dados observáveis. Essa descoberta desafia tudo o que pensávamos saber sobre quem os construiu, quando e como surgiram. Esta é uma jornada fascinante que você não vai querer perder. Graham Hancock acreditava que tínhamos sido enganados sobre uma das estruturas mais icônicas da Terra, a Grande Pirâmide de Gizé.
De acordo com a egiptologia tradicional, ela foi construída por volta de 2500 a.C. pelo faraó Khufu, usando ferramentas de cobre e milhares de trabalhadores. Hancock contestou essa cronologia e a autoria da construção. Em diversas entrevistas, livros e documentários, ele afirmou: as pirâmides não foram construídas pelos antigos egípcios como os conhecemos, mas sim herdadas de uma civilização perdida muito mais antiga. Este profissional possui conhecimento avançado em engenharia, astronomia e arquitetura, em As Impressões Digitais dos Deuses e mais recentemente em sua série da Netflix, Apocalipse Antigo. Hancock apresentou uma tese consistente. Essas estruturas eram muito mais antigas do que nos haviam ensinado. Ele apontou para dados geológicos, alinhamentos astronômicos e precisão arquitetônica como indicadores de que a Grande Pirâmide e a Esfinge poderiam datar de cerca de 10.500 a.C., antes do surgimento do Egito dinástico. Sua teoria propôs que um evento catastrófico global, provavelmente o impacto de um cometa no final da última era glacial, dizimou essa civilização perdida. Mas não antes de transmitir seu conhecimento aos sobreviventes que mais tarde influenciaram culturas antigas, como os egípcios sumérios e maias. Ele não disse que alienígenas construíram as pirâmides. Em vez disso, ele apontou anomalias difíceis demais de ignorar, que a arqueologia convencional tendia a negligenciar ou descartar. E acreditava que essas anomalias indicavam uma sociedade humana altamente avançada que existiu muito antes do início oficial da história. O que torna essas alegações difíceis demais de ignorar. Uma das principais evidências em que Hancock se baseou foi a teoria da erosão da Esfinge, proposta pelo geólogo Dr. Robert Shaw. No início da década de 1990, Shaw examinou os padrões de desgaste no corpo da Grande Esfinge e concluiu que foram causados por erosão hídrica de longo prazo e não por vento e areia, como os egiptólogos afirmavam há muito tempo. O Egito não havia recebido chuvas suficientes para causar esse tipo de erosão desde o fim da última era glacial, há mais de 7.000 anos. Segundo a estimativa de Shaw, a Esfinge poderia datar de 10.000 a.C., o que situaria sua construção milhares de anos antes mesmo da existência dos egípcios dinásticos. Hancock adotou e divulgou essa descoberta, argumentando que se a Esfinge era mais antiga que o próprio Egito, o mesmo poderia acontecer com as pirâmides ao seu redor. Em seguida veio a teoria da correlação de Órion proposta por Robert Boville e amplamente citada por Hancock. O traçado das 3 pirâmides de Gizé coincidia com as 3 estrelas do cinturão de Órion. Embora alguns argumentassem que se tratava de uma coincidência, Hancock observou que o alinhamento era preciso demais para ser ignorado. Utilizando software astronômico, pesquisadores descobriram que a única vez em que esse alinhamento coincidiu perfeitamente com o céu, incluindo o deslocamento da menor pirâmide, foi por volta de 10.500 a.C. Isso coincide com o período da possível data de erosão da Esfinge, apontando novamente para uma origem muito mais antiga do complexo de Gizé. Depois houve Göbekli, na atual Turquia, possivelmente a evidência mais forte de civilizações pré-egípcias avançadas. Descoberto na década de 1990 e escavado pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt, Göbekli era um sítio megalítico datado de pelo menos 9.600 a.C. Isso é mais de 6.000 anos mais antigo que a Grande Pirâmide. Apresentava pilares de pedra de 10 a 20 toneladas, dispostos em complexos recintos circulares, com entalhes detalhados de animais e símbolos abstratos. Não foram encontrados vestígios de agricultura escrita ou ferramentas de metal, o que significa que caçadores-coletores conseguiram de alguma forma construir a arquitetura monumental mais antiga conhecida do mundo. Hancock argumentou que Göbekli comprovava a existência de uma sociedade altamente organizada antes do início oficial da história e que poderia ter feito parte da mesma civilização perdida responsável pelas pirâmides. Ele também questionou os métodos de construção das pirâmides. Segundo a visão convencional, os antigos egípcios usavam cinzéis de cobre, pedras de dolerito e trenós de madeira para esculpir e mover enormes blocos de calcário e granito. Mas Hancock, após citar engenheiros e pedreiros modernos, apontou que o cobre era muito macio para cortar granito com eficiência.
O granito tinha uma dureza entre 6 e 7 na escala de dureza de Mohs. O cobre por volta de 3. Sem ferramentas mais resistentes, era improvável que os blocos de granito perfeitamente planos, lisos e angulares usados no interior dos aposentos do rei pudessem ter sido cortados com tanta precisão. Por fim, Hancock enfatizou a falta de evidências físicas das ferramentas e técnicas supostamente usadas na construção das pirâmides. Apesar de mais de um século de escavações, os arqueólogos nunca encontraram cinzéis de cobre, rampas ou polias em quantidade ou resistência suficientes para justificar o método de construção reivindicado pela egiptologia tradicional. Além disso, o fato de a roda nem sequer ser usada no Egito, quando as pirâmides supostamente foram construídas, levantou mais perguntas do que respostas. Havia detalhes arquitetônicos cruciais que permaneceram sem resposta, até hoje mesmo para os egiptólogos. Um dos aspectos mais impressionantes foi a precisão dos blocos. A base da Grande Pirâmide estava quase perfeitamente nivelada, com uma variação de menos de 2,5 cm em uma área de 5,2 hectares. Algumas vigas de granito internas, como as do quarto do rei, foram cortadas com tamanha precisão que os engenheiros afirmaram que os equipamentos modernos teriam dificuldade em atingir a mesma tolerância. Esses cortes foram deliberados, consistentes e precisos. Em seguida surgiu a questão do peso e da logística. Alguns blocos usados na Grande Pirâmide e principalmente no Templo do Vale e em Osirion, nas proximidades, pesavam até 80 toneladas. Eles foram extraídos a centenas de quilômetros de distância em áreas como Aswan. Não existem registros escritos que mostrem como foram transportados pelo deserto, levados rio acima pelo Nilo e içados para o local com tanta precisão. As equipes de construção modernas, utilizando guindastes e sistemas hidráulicos, enfrentariam sérios desafios ao realizar o mesmo trabalho hoje em dia. No entanto, disse que os antigos egípcios o faziam com cordas força humana e trenós de madeira. Mais intrigante ainda era o fato de a cronologia da construção das pirâmides não seguir as curvas normais de aprendizado humano. Tipicamente em arquitetura ou engenharia, os primeiros projetos eram básicos e os posteriores eram aprimorados com o tempo. Mas no Egito, a primeira Grande Pirâmide era a mais avançada. As pirâmides posteriores eram menores, menos precisas e, em alguns casos, até ruíram. Se os construtores estavam aprendendo a Grande Pirâmide, não teria surgido depois, após tentativas e erros. No entanto, não havia uma pirâmide protótipo nenhum, ensaio visível, nenhuma progressão. Era como se eles tivessem começado com a perfeição e depois perdido o conhecimento. E talvez o mais frustrante para pesquisadores como Hancock tenha sido a falta de documentação. Os antigos egípcios documentaram quase todos os aspectos de sua civilização em pedra, desde guerras rituais, agricultura e astronomia até a vida familiar. Mas quanto à construção de seu maior monumento, nada. Nenhuma planta, nenhuma representação artística, nenhum hieróglifo que dissesse, nós construímos isso. O nome Khufu apareceu em uma pequena viga em uma câmara superior, mas alguns especialistas acreditam que foi adicionado posteriormente. Essa foi toda a base para datar a pirâmide ao seu reinado. Para Hancock, isso não era suficiente. A arqueologia tradicional frequentemente respondia a essas perguntas com: ainda não descobrimos o quadro completo. Isso pode ter sido verdade, mas Hancock argumentou que ignorar as inconsistências apenas atrasava o progresso real. Seu ponto não era que ele sabia tudo, era que nós não sabíamos. E na ciência, dizer que não sabemos deveria ter sido o início da investigação, não o fim. Então, em essência, de acordo com Graham Hancock, precisamos reconsiderar não apenas quem construiu as pirâmides, mas quando, como e por que elas foram construídas. Ele acreditava que esses monumentos eram impressões digitais deixadas por uma parte esquecida da humanidade. Uma parte que tínhamos acabado de começar a desvendar. Mas, se você realmente quer entender a teoria mais profunda de Hancock, vamos voltar ainda mais no tempo a um evento global do qual muitas pessoas nunca ouviram falar. O contexto histórico dessas pirâmides nos leva a um evento catastrófico chamado Impacto do Dryas Jovem. Isso não é ciência marginal.
O Dryas Jovem se refere a um período documentado de resfriamento global repentino, que começou há aproximadamente 12.018 anos e durou cerca de 1.200 anos. Muitos cientistas concordam que esse evento de resfriamento ocorreu, mas a causa tem sido debatida. Um número crescente de pesquisadores, incluindo a equipe por trás da hipótese do impacto de DUS, acredita que um cometa, ou fragmentos de um cometa, atingiram a Terra por volta dessa época. Camadas geológicas contendo altos níveis de platina, microesferas e vidro fundido encontradas na América do Norte e em partes da Europa apoiam essa teoria. A teoria do impacto sugeriu incêndios generalizados, perturbações climáticas e a extinção de muitas espécies de animais de grande porte. Também poderia explicar a parada repentina ou regressão no desenvolvimento humano inicial em várias partes do mundo. Para Hancock, essa era a peça que faltava. Ele acreditava que esse evento catastrófico dizimou uma civilização global avançada. Não uma cultura com smartphones ou foguetes espaciais, mas sim uma cultura marítima, de construção megalítica, com profundo conhecimento das estrelas da matemática e do trabalho em pedra. Hancock argumentou que essa civilização antiga pode ter vivido ao longo de litorais, muitos dos quais agora estão submersos devido à elevação do nível do mar após a era glacial. Quando o evento de seca mais recente ocorreu, teria sido devastador. Regiões inteiras poderiam ter sido inundadas ou destruídas. Na visão de Hancock, isso explicava por que restaram tão poucas evidências diretas. Os sobreviventes do cataclismo se espalharam pelo interior e compartilharam fragmentos de seu conhecimento com as sociedades emergentes. Essas sociedades mais tarde se desenvolveram nas culturas às quais hoje atribuímos o surgimento da civilização, Suméria, Egito, o Vale do Indo. Ele acreditava que as pirâmides não eram invenções dos egípcios dinásticos, mas sim heranças, estruturas ou conhecimentos transmitidos por essa civilização perdida. Segundo Hancock, o Antigo Egito pode ter surgido como uma espécie de cultura de recuperação, herdando mitos, ferramentas e modelos de pessoas que se lembravam do mundo pré-cataclástico. Nesse sentido, a Grande Pirâmide não foi um começo, mas um resquício de um capítulo esquecido da história da humanidade. Não um túmulo, não, um monumento, mas algo que carregava um propósito mais profundo, talvez até mesmo uma mensagem, um marco ou um aviso. Ele também estabeleceu conexões com mitos e lendas antigas, particularmente histórias de dilúvio. Hancock destacou que quase todas as culturas antigas tinham alguma forma de mito do dilúvio. Os sumérios tinham Zeus-Ra, os babilônios tinham Utnapishtim, os hebreus tinham Noé, os gregos tinham Deucalon, os hindus tinham Manu. Não eram idênticos, mas compartilhavam um padrão. Um grupo avançado ou escolhido era avisado sobre uma catástrofe iminente e preservava o conhecimento ou a vida. Para Hancock, essas não eram apenas metáforas. Ele acreditava que eram memórias distorcidas de eventos reais, como um desastre global que quase apagou um capítulo inteiro do progresso humano. A história de Atlântida de Platão era outro ponto ao qual Hancock frequentemente retornava. Escrita em 360 a.C., a obra de Platão descreve Atlântida como uma civilização marítima avançada que foi destruída por um desastre natural em um único dia e noite de infortúnio. Enquanto os estudiosos tradicionais consideram a história uma alegoria ou ficção filosófica, Hancock a via de forma diferente. Ele acreditava que Platão poderia estar fazendo referência a uma memória real dessa civilização perdida, transmitida por sacerdotes egípcios aos filósofos gregos. O momento, a descrição e a destruição repentina de Atlântida, argumentou ele, encaixam-se perfeitamente com o cataclismo de Dus mais recente. Da perspectiva de Hancock, a Grande Pirâmide pode ter sido um produto desse mundo antigo, construída antes do cataclismo e preservada por gerações posteriores. Se for verdade, isso tornaria a civilização muito mais antiga do que a estimativa atual de cerca de 4.500 anos. Também reformularia nossa visão da história humana primitiva. Em vez de assumir uma linha reta das tribos primitivas à civilização moderna, a teoria de Hancock sugere um ciclo à ascensão à queda e o renascimento do conhecimento humano. Nessa interpretação, não se trata apenas das pirâmides. Outras estruturas ao redor do mundo, como os megalitos de Göbekli Tepe, na Turquia, ou Nan Model, na Micronésia, também podem ser remanescentes dessa cultura perdida.
Göbekli Tepe, por exemplo, foi datada de aproximadamente 9.600 a.C., já ultrapassando os limites da civilização humana conhecida. Mas a complexidade do seu design e a sofisticação do trabalho em pedra sugerem uma inteligência que ultrapassava a de simples caçadores-coletores. Hancock argumentou que isso não era uma anomalia, mas sim uma prova de que os povos antigos eram muito mais avançados do que acreditávamos. Ele também enfatizou a ideia de que nos faltam partes da nossa história não por falta de evidências, mas porque fomos condicionados a ignorar tudo o que não se encaixa numa cronologia específica. Hancock não estava dizendo que tínhamos todas as respostas. Ele estava dizendo que deveríamos estar dispostos a fazer perguntas mais difíceis. Analisando isso mais a fundo, e se Hancock estivesse certo, se a teoria de Hancock estivesse ao menos parcialmente correta, isso significaria que tudo o que sabemos sobre a história da humanidade primitiva precisa ser reavaliado. Primeiramente, a cronologia aceita do desenvolvimento tecnológico seria questionada. Ferramentas de pedra, pequenos assentamentos tribais e progresso gradual não seriam mais o único caminho. Em vez disso, isso sugeriria a existência de uma forma anterior de civilização, com conhecimento arquitetônico astronômico e de engenharia muito além do que os modelos atuais prevêem para aquela época. Isso também reformula a própria interpretação das pirâmides. Se a Grande Pirâmide e possivelmente outras foram construídas por uma civilização anterior ao Egito, elas podem não ser túmulos. Podem ser mensagens codificadas em geometria, medidas e orientação. A ideia de que as dimensões da pirâmide se relacionam com a curvatura da Terra, que seu alinhamento corresponde aos pontos cardeais com uma precisão impressionante, e que ela contém constantes matemáticas como π e a proporção áurea, são pontos que Hancock e outros usaram para argumentar que a estrutura possui um significado mais profundo e que poderia ser um legado para uma ciência antiga. Além disso, abre a possibilidade de que muitos outros sítios arqueológicos semelhantes permaneçam por descobrir. Se o nível do mar subiu drasticamente após a era glacial, inúmeras ruínas podem estar submersas ao longo de antigas linhas costeiras. Varreduras submarinas ao largo da costa da Índia, Cuba e Japão revelaram o que alguns pesquisadores acreditam serem estruturas construídas pelo homem, submersas a centenas de metros de profundidade. Se confirmadas, essas estruturas desafiariam as narrativas históricas existentes e apoiariam a ideia de que a civilização antiga era mais complexa do que se acreditava. Em vez de vermos a civilização moderna como o ápice de uma ascensão lenta e constante, poderíamos começar a vê-la como uma continuação, ou melhor ainda, como uma redescoberta de algo mais antigo. Hancock costuma dizer que a humanidade é uma espécie com amnésia. Se as pirâmides são realmente relíquias de uma era esquecida, então desvendar sua verdadeira origem pode nos ajudar a recuperar não apenas o conhecimento perdido, mas também uma compreensão mais clara de nossa própria identidade e potencial. Essas ideias não são universalmente aceitas, e muitos acadêmicos renomados continuam a criticar as interpretações de Hancock. Mas, certo ou errado, seu trabalho reacendeu. O interesse público pela história antiga incentivou uma nova análise de evidências antigas e suscitou questões complexas que os modelos tradicionais não conseguiram responder completamente. E só isso já torna sua contribuição significativa. Mesmo em meio ao ceticismo, as teorias de Hancock impulsionaram o debate. Acadêmicos estão revisitando os sítios arqueológicos com novas tecnologias, questionando pressupostos antigos e considerando cronologias que antes pareciam impossíveis. Nesse sentido, sua influência se estende além da arqueologia, alcançando a própria filosofia da ciência. O que aceitamos como conhecimento? Quem controla as narrativas históricas e o que acontece quando novas evidências desafiam aquilo que há muito acreditávamos ser verdade? Hancock levantou essas questões em um esforço para incitar uma investigação mais profunda da história. Por mais intrigantes que sejam as ideias de Hancock, elas têm enfrentado diversas críticas e oposições. Os motivos para isso vão te surpreender. Oposições e críticas. A arqueologia tradicional nunca hesitou em contestar as teorias de Graham Hancock, especialmente aquelas referentes à origem das pirâmides egípcias e à ideia de uma civilização avançada perdida. Egiptólogos, arqueólogos e instituições acadêmicas de renome têm repetidamente classificado suas afirmações como pseudocientíficas, argumentando que elas se baseiam fortemente em especulação em vez de dados concretos e verificáveis.
Segundo esses estudiosos, não há evidências diretas de que uma sociedade tecnologicamente avançada tenha existido antes de civilizações antigas conhecidas como a Mesopotâmia, o Egito ou o Vale do Indo. Na visão deles, as pirâmides são o culminar de milhares de anos de evolução arquitetônica, desenvolvimento cultural e trabalho humano, e não um resquício de uma sociedade global apagada, como sugere Hancock. Os críticos argumentam que Hancock seleciona dados que se encaixam em sua narrativa, ignorando ou minimizando o registro arqueológico bem estabelecido. Eles ressaltam que, embora os padrões de erosão na esfinge, o alinhamento das pirâmides com o cinturão de Órion ou o significado astronômico de estruturas antigas possam ser intrigantes, eles não constituem por si só prova definitiva de uma civilização avançada pré-egípcia. Segundo sua avaliação, essas características podem ser explicadas dentro do escopo da história conhecida do conhecimento de engenharia existente e das crenças culturais da época. Além disso, enfatizam que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e segundo eles, Hancock simplesmente não apresentou esse nível de comprovação. Contudo, mesmo dentro dessa crítica, há um reconhecimento sutil de que alguns aspectos das afirmações de Hancock levantam questões legítimas. Embora muitos arqueólogos continuem críticos de suas conclusões mais amplas, poucos refutam completamente as observações geológicas ou astronômicas. Por exemplo, os padrões de erosão na esfinge continuam sendo um tema de debate. A teoria da erosão hídrica de Robert Schoch, que fundamenta a construção da esfinge, remonta a milhares de anos antes do que os egiptólogos admitem. Essa teoria ainda não foi refutada de forma conclusiva. Da mesma forma, o alinhamento da pirâmide com o cinturão de Órion em 10.500 a.C. é um fato observável, mesmo que as interpretações variem bastante. Alguns especialistas expressaram que, embora discordem das conclusões de Hancock, apoiam a ideia de que a arqueologia deve permanecer aberta a questionamentos. Isso não significa que toda teoria alternativa deva ser aceita sem questionamento, mas sim que a ciência progride ao questionar pressupostos e reexaminar dados à medida que novas evidências ou métodos surgem. Diversos acadêmicos também reconheceram que existem lacunas no registro histórico, especialmente em relação à construção da Grande Pirâmide. Não há registros de sua construção, nem de como tal precisão foi alcançada com ferramentas supostamente rudimentares. Essas lacunas são frequentemente minimizadas no discurso público, mas continuam sendo objeto de pesquisa contínua. Dessa forma, as teorias de Hancock abriram caminho para uma discussão mais ampla sobre a própria natureza da investigação científica. Devemos descartar teorias que fogem à corrente principal simplesmente porque não se conformam aos modelos atuais. Ou devemos vê-las como oportunidades para testar a solidez do que pensamos saber. Essas questões permanecem centrais no debate sobre o trabalho de Hancock. Embora muitos especialistas continuem a contestar suas conclusões, eles também foram forçados a reavaliar algumas de suas próprias premissas sob o escrutínio público. Isso por si só já é um sinal de progresso. Quando Ancient Apocalypse, de Graham Hancock, estreou na Netflix em novembro de 2022, tornou-se instantaneamente um dos documentários mais comentados da plataforma. Sua exibição em 8 episódios apresentou a milhões de telespectadores a teoria de longa data de Hancock, de que uma civilização esquecida e altamente avançada foi dizimada por um cataclismo global há cerca de 12.000 anos e que vestígios de seu conhecimento sobreviveram em monumentos como as pirâmides. Concordando ou não, os telespectadores ficaram fascinados. A série alcançou o top 10 em diversos países e gerou discussões online massivas, desde tópicos no Reddit e análises no YouTube, até debates em fóruns de história e vídeos explicativos no TikTok. Para muitas pessoas foi a primeira vez que ouviram uma versão da história da humanidade tão radicalmente diferente do que aprenderam na escola. A série levou os espectadores a questionarem as cronologias tradicionais, o papel da arqueologia convencional e até mesmo a própria validação do conhecimento. Um dos efeitos mais significativos da série foi a forma como ela repercutiu em diferentes gerações. O público mais jovem viu o documentário como uma perspectiva inovadora que desafiava o status quo, enquanto os espectadores mais velhos apreciaram a forma como ele dava voz a antigas curiosidades sobre as origens das estruturas ancestrais.
Independentemente de acreditarem ou não na teoria de Hancock, as pessoas se viram reexaminando narrativas históricas que antes consideravam óbvias. O mundo acadêmico, no entanto, reagiu com forte oposição. Arqueólogos renomados criticaram a apresentação da série, argumentando que ela deturpava o consenso científico e criava uma falsa dicotomia entre mente aberta e dogma acadêmico. A Sociedade de Arqueologia Americana chegou a escrever para a Netflix, instando a plataforma a adicionar avisos, esclarecendo que a série não representava o entendimento arqueológico dominante. Mas para cada voz de crítica acadêmica, havia dezenas de apoiadores online defendendo o direito do programa de desafiar ideias tradicionais. Podcasts de diversos gêneros, da ciência à cultura pop, promoveram discussões aprofundadas analisando as alegações. Até mesmo grandes publicações como o New York Times e o Guardian se manifestaram destacando o efeito polarizador da mensagem de Hancock. A reação global revelou uma tensão mais profunda entre o crescente interesse do público por história alternativa e o esforço da academia para manter os padrões de evidência e interpretação. Enquanto os estudiosos tradicionais consideraram o programa enganoso, muitos espectadores o viram como empoderador, um convite para olhar além dos livros didáticos e confiar em sua própria curiosidade. Os debates deixaram de ser apenas sobre pirâmides e cronologias e passaram a ser sobre quem tem o direito de moldar nossa compreensão do passado. Em salas de aula, salas de estar e nas redes sociais, Hancock abriu uma porta que poucos conseguiram fechar. E ao fazer isso, ele mudou o rumo da conversa, não provando que tudo o que dizia era verdade, mas desafiando a suposição de que o debate já estava encerrado. Só isso já foi suficiente para chocar um mundo que pensava já saber como começou a história da civilização. Mas quem é de fato Graham Hancock? E o que ele tem a dizer a tudo isso? O homem Graham Hancock. Graham Hancock começou sua carreira profissional não como arqueólogo, mas como jornalista. Ele estudou sociologia na Universidade de Durham e se formou com honras em 1973. Posteriormente, ingressou no jornalismo tradicional, escrevendo para grandes publicações como The Economist e Sunday Times. Seu trabalho frequentemente se concentrava em questões econômicas e políticas na África. Ele passou boa parte da década de 1980 reportando sobre a Etiópia, a fome e os esforços globais de ajuda humanitária. Também atuou como correspondente da The Economist para a África Oriental, cobrindo desde zonas de guerra até crises humanitárias. Seus primeiros escritos tinham pouca relação com história antiga ou arqueologia. Sua carreira mudou drasticamente na década de 1990. Enquanto trabalhava em um livro sobre a Etiópia, O Sinal e o Selo, 1992, que explorava a lenda da Arca da Aliança, Hancock começou a questionar as cronologias históricas aceitas. O sucesso comercial desse livro o inspirou a explorar outros mistérios da história antiga que, em sua opinião, os estudiosos tradicionais haviam negligenciado ou ignorado. Quando publicou As Impressões Digitais dos Deuses, em 1995, Hancock já havia se inserido completamente no campo da história alternativa. O livro, que rapidamente se tornou um best-seller, argumentava que monumentos antigos, como a Grande Pirâmide e a Esfinge, poderiam ser vestígios de uma civilização muito mais antiga e avançada do que os historiadores reconheciam. Foi essa publicação que consolidou firmemente sua imagem pública como um opositor da arqueologia convencional. Hancock nunca se apresentou como arqueólogo e frequentemente lembra o público disso. Em vez disso, ele se apresenta como um jornalista investigativo que utiliza as mesmas habilidades que aplicava em reportagens de guerra, buscando inconsistências, seguindo evidências e questionando a autoridade. Ele afirmou em diversas entrevistas, incluindo com Joe Rogan e em seus próprios documentários, que considera seu dever levantar questões incômodas, especialmente quando se trata do passado da humanidade. Em vez de se posicionar como uma autoridade definitiva, Hancock costuma se descrever como um herege no mundo acadêmico, criticando abertamente o que considera uma atitude rígida e desdenhosa das instituições tradicionais. Quanto à reação negativa, Hancock a abordou diretamente em palestras públicas nas redes sociais e em seus livros. Ele argumenta que seus críticos frequentemente deturpam seu trabalho ou se recusam a analisar as evidências reais. Ele afirma que as reações da academia evidenciam um problema mais profundo, a existência de uma cultura de controle de acesso
que sufoca pontos de vista alternativos. Ele tem se manifestado veementemente sobre a reação negativa que sua série Apocalipse Antigo recebeu, afirmando que a forte resposta negativa dos acadêmicos apenas amplificou o interesse do público. Embora os críticos continuem a questionar suas conclusões, Hancock mantém que seu objetivo não é substituir a história tradicional, mas sim expandir o debate. Você acha que seria uma boa ideia investigar mais a fundo as teorias de Hancock? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe para mais conteúdos interessantes como este. Até o próximo vídeo.